tem uma propaganda dos governistas progressistas ou progressistas governistas tentando... É aquela história, né? É só puxa-saquismo, não tem capacidade de crítica alguma, não tem desejo de crítica algum. Então, dizendo que, assim, a pesquisa Quest de ontem, que nós mostramos aqui, quentíssima, tinha acabado de sair, hoje, então, vamos mostrar com mais... um pouco mais de profundidade, análise, que ela consagra Lula, que Lula é imbatível, que Lula está eleito, Lula 4 vem aí vai. Tá? Não é esta avaliação, de fato, que acontece nos bastidores do governo. Na própria SECOM, do todo-poderoso ministro Sidônio Palmeira, há uma avaliação de que a pesquisa mostra que Lula não está bem, Lula está mal. E diz que, e a avaliação deles é que tem tempo de reverter, tem 2 anos para reverter e aumentar o favoritismo de Lula, porque neste momento, na avaliação da SECOM, não é avaliação da SECOM, tá? Toda a cúpula do governo tem a mesma avaliação, em que, pese ser favorito, Lula não tem uma vitória assegurada. A chance de derrota existe, tá? Para Lula. Se não tem Lula, então aí eu apavoro total. O candidato, o príncipe, que seria o candidato preferido de Lula nesse momento, Fernando Haddad, vai se mostrando absolutamente inviável para concorrer às eleições. A prioridade da comunicação do governo é baixar a rejeição a Lula. A rejeição a Lula. Vamos ver qual é a estratégia, não está claro ainda qual será a estratégia que eles usarão para tentar baixar essa rejeição. Mais uma vez, saudando quem vai chegando aqui, já, gostei, já, e o Caio Mendes chegam como novos membros aqui, muito bem chegados. Gente, vamos embora. Pesquisa, então. O que a pesquisa mostrou ontem? A gente trouxe aqui, renovo a informação, mostrou que Lula, no quadro do cenário para o primeiro turno, está ao redor de 30%. Tá? Então, dependendo dos outros candidatos apresentados na pesquisa, ele fica entre 33% no máximo e 28% no mínimo. O melhor cenário para ele é ele com 33%, Gustavo Lima com 18%, aí não tem Tarcísio, não tem Pablo Marçal, não tem Eduardo Bolsonaro, aí vem Ciro com 13%, Romeu Zema com 8%, Ronaldo Caiado com 4%. Tá? Depois, o pior cenário para Lula é ele com 28%, sem Tarcísio ainda. É pior em termos, porque é tudo dentro de margem de erro. Tá? Então, cenário 2 é Lula com 28%, Gustavo Lima com 12%, Pablo Marçal com 12%, Eduardo Bolsonaro, eu vejo que quando Eduardo Bolsonaro entra, cai bastante a intenção de voto do Gustavo Lima, né, com o Eduardo Bolsonaro e o Pablo Marçal. Né, ele que tinha 18 naquela lá, que era melhor para ele, fica só com 12 aqui. Eduardo Bolsonaro com 11, Ciro com 10, e aí Zema e Caiado lá embaixo. Cenário 1, aí com Tarcísio. Lula com 30, Tarcísio com 13, Gustavo Lima com 12, Pablo Marçal com 11, Ciro Gomes com 9, e aí Zema e Caiado lá embaixo. Faltou um cenário, que é o cenário 3. Né? Lula com 32, sem Tarcísio, aí vem Gustavo Lima com 13, Pablo Marçal com 14, sem Eduardo Bolsonaro, Ciro Gomes com 12, Zema e Caiado lá embaixo, 5 e 4 cada um. Melhor cenário para o Zema, claro, é sem Tarcísio, é sem Pablo Marçal, sem Eduardo Bolsonaro. Né? Claro, aí amplia o espaço. O que isso mostra? Mostra o seguinte cenário. Você tem ali, naquele primeiro cenário com Tarcísio, em que Lula tem 30. Então mostra, primeiro, Lula favorito. Claramente favorito. Mas você tem um cenário de 30% Lula e 42% de voto potencial na extrema-direita. Então, a soma dos candidatos da extrema-direita está dando 42%. O grande desafio para a extrema-direita é condensar esses 42 em torno de um nome. Vamos ver como é que eles vão fazer isso num momento também de divisão, disputas por espaço
no interior da extrema-direita. Tá? No segundo turno, Lula, então, pula de 30 porque é só ele versus outro candidato, ele pula de 30 e aí, na pior hipótese, 41, na melhor, 45. Tá? O pior hipótese, né, que é o que teve todo o destaque ontem, né, foi todo a agitação ontem foi em torno do Gustavo Lima, 41 a 35. Lula 44, Eduardo Bolsonaro 34. Surpreendente também esses 34 do Eduardo Bolsonaro que não tinha aparecido. Eu lamentei demais não ter a Michele Bolsonaro. Seria um nome importante de avaliar. Ela que em outras pesquisas está aparecendo com muita força. Pois bem, cenário 3, Lula 44, Pablo Marçal 34. Outro cenário, Lula 43, Tarcísio 34. Outro cenário, aí já bem mais fraco, Lula 45, Zema 28, contra Caiado 45 a 26 também. Então, esse é o cenário do segundo turno, mais uma vez, reafirma o favoritismo de Lula, mas é evidente a força da extrema-direita, sem ter o grande nome da extrema-direita, que não vai concorrer. Está fora do páreo, né? Que é Jair Bolsonaro, nem foi cogitado na pesquisa, acho que é bom mesmo não cogitar, porque não existe possibilidade dele voltar, tá? Bom, olha isso aqui. E isso preocupou demais a SECOM e preocupou demais a cúpula política do governo nos bastidores, né? Abertamente ninguém falou. Que é a queda do Lula, né? Ele estava em dezembro, um mês atrás, isso tem a ver, inclusive, né, nos remete à pesquisa da Quest, que nós mostramos aqui na semana passada, sobre popularidade de Lula e do seu governo. Né, a queda bem expressiva de dezembro para janeiro. Então veja que em dezembro, Lula contra Tarcísio era 52 a 26, caiu para 43 a 34, olhando o cenário de segundo turno neste mês. Tá? Isso aqui, os governistas progressistas esconderam este cenário. Tá? E aqui, ó, em relação contra o Caiado, né, que está lá embaixo, era 54 a 20, já caiu para 45 a 26. E então, vamos ver agora como vai ser a evolução. O que a cúpula política do governismo, né, do lulismo, do PT e a SECOM querem fazer, então, é reduzir a rejeição ao Lula e voltar a aumentar as suas indicações. Vejam que interessante aqui, porque é que a nossa manchete ela é de que não tem outro nome. Não foram testados nessa pesquisa outros nomes do PT. Mas a gente viu o medo, pânico que inundou a cúpula do partido e os setores lulistas quando, na reunião ministerial de 3 semanas atrás, Lula disse na parte interna que não era certo ele sair candidato, que essa questão que não estava definida. Foi um pânico, porque eles sabem, né, que se não for Lula, o PT já perdeu a eleição, não tem candidato competitivo, e mostra o seguinte, quem é o príncipe, né, quem é o candidato de Lula? Haddad, evidente, né, tá óbvio que é o Haddad. Tem o Camilo, tem o... Mas não tem. A gente pode ver pesquisa aí, expressão zero nas pesquisas. E o que acontece? O Haddad, vejam lá, isso aqui é conhecimento potencial de voto e, sobretudo, rejeição. Primeiro, a rejeição ao Lula, que está muito grande, que é o tema da SECOM, né? Tentar diminuir a rejeição. 49% dizem que conhece e não votariam no Lula. Vou passar adiante e volto já, tá? Veja que curioso, que esta taxa aqui de conhece e não voltaria, 49, é exatamente a taxa de desaprovação que o governo Lula tem, né, que Lula tem na qualidade de presidente. Então, Lula está praticamente encostado em 50% de rejeição tanto o seu governo quanto na hipótese de candidatura dele.
muito preocupante para o governo, e está preocupando de fato a cúpula do governo. Aí vem lá, o Jair Bolsonaro está fora do baralho, o Gustavo Lima tem 50, uma rejeição grande também, né, para quem está saindo agora. Ele é bastante conhecido, né? Michele Bolsonaro, 49. Vocês veem que as rejeições são muito grandes. Elas são pequenas em dois casos: de gente que não é conhecida, né? Ratinho, Romeu Zema e Caiado. A rejeição é menor, 32, 23 e 21, porque eles são ilustres desconhecidos do eleitorado ainda, né? E aí o Tarcísio, aí, ele sim tem uma rejeição baixa, mas ele também ainda relativamente desconhecido. Vejam, 45% dizem que não conhece Tarcísio, né? É isso. E, gente, governador de São Paulo não é fácil ganhar a eleição. Não, não é fácil ganhar a eleição, tá? Mas a rejeição dele é mais baixa, com um grau de desconhecimento grande. Mas olha o Haddad. Haddad tem um grau de desconhecimento muito pequeno, 20. Veja, só Lula e Bolsonaro estão fora disso, né? Lula tem um grau de desconhecimento de 4 e Bolsonaro 6. O resto, quem tem expressão eleitoral ou está aí na pista, é tudo, olha lá. Ó. Gustavo Lima, 21 só de desconhecimento, Michele, 22 de desconhecimento, né? Colocaram a Michele aqui, mas não testaram ela no cenário. O Ciro também não testaram o segundo turno Lula e Ciro, gostaria de ter visto. O Ciro com 20, tá? Desconhecimento do Haddad, 20 apenas. E olha a rejeição. Haddad é o mais rejeitado de toda a pesquisa. 56% de rejeição. Isso quer dizer o seguinte: se não for Lula, for Haddad, o PT pode dizer adeus à eleição de 2026. Então, esse é o cenário. O cenário não está fácil para ninguém, né? Vai ser uma eleição aberta, uma eleição de disputa, de intensa disputa. Ok? Tá?